Se você é um designer gráfico, certamente já deve ter passado por aquela situação super chata de tirar o teu tempo para montar uma proposta personalizada para seu cliente e ele nunca mais te responder. Vou te dar aqui uma dica valiosa para você resgatar esse cliente sumido. Vamos lá? Oi, designers e criativos, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa compreender antes de entrar no assunto de resgatar esse cliente é entender quais foram os motivos pelos quais esse cliente ainda não te respondeu. Os motivos pelos quais o nosso cliente deixa de responder podem ser esses. Número 1, ele está sem tempo para cuidar disso. É muito comum que o nosso cliente cuide de diversos processos da empresa dele e ele acaba ficando sem tempo para olhar a sua proposta, analisar e te dar uma resposta. Então é bem comum que ele acabe deixando de lado esses novos projetos e focando em outras coisas que estão em andamento, e enquanto isso a gente fica ali esperando. Número 2, ele pode ter esquecido. Por incrível que pareça, algumas pessoas realmente esquecem, acabam mandando mensagem, a mensagem acaba se perdendo no meio de tanta conversa, e ela esquece completamente de te responder. Então é comum que a gente tenha também esses clientes esquecidos. Número 3, ele está orçando com outros profissionais. É bem comum que o nosso cliente, além de orçar o trabalho conosco, faça o orçamento com outros profissionais para ele ver a proposta que mais o agrada. Então ele demora para te responder porque ele está procurando outros profissionais, está analisando as respostas de outros profissionais para ele ver com quem fechar. Número 4, ele está pensando na resposta. Alguns clientes dependem também das respostas dos sócios, ele precisa conversar com outras pessoas da equipe antes de fechar algum contrato, antes de fechar alguma proposta. Por esse motivo, ele pode demorar um pouquinho mais ali para te responder, porque ele está ainda pensando e refletindo se ele vai fechar ou não. Número 5, ele não se interessou pela proposta. Talvez a maneira com a qual você mandou, o valor, os prazos, qualquer motivo ali no meio pode fazer com a qual ele não se interesse pela sua proposta e ele acabe não te respondendo. Número 6, ainda restaram dúvidas sobre seu serviço. É bem comum que se o cliente está um pouco em dúvida, ele não conhece muito bem o trabalho de um designer gráfico, ele não sabe ainda como que vai funcionar esse processo, ele acaba ficando com dúvidas e em vez dele te perguntar, pode ser que ele fique sem responder. Então é bem comum também que, se o cliente não te responder, ele pode estar com dúvidas sobre o seu trabalho. Número 7, você não agregou valor suficiente para ele. Pode ser que ele tenha se interessado pela proposta, mas ele ainda está com uma certa desconfiança, ele ainda não compreendeu muito bem o valor que você tem, o valor do seu trabalho. Então é bem importante que você tome cuidado com esse ponto, porque é um motivo bem comum entre os motivos pelos quais o nosso cliente não responde. Número 8, ele está sem dinheiro. É bem comum que o nosso cliente também pense que talvez a gente vai cobrar um valor, o valor seja diferente, e ele está sem orçamento para isso. Número 9, te pedir um orçamento só por curiosidade. Às vezes o nosso cliente quer levantar um orçamento para ele ver quanto que ele precisa armazenar ali de dinheiro para ele fazer um projeto novo. Então ele vai perguntar literalmente só por curiosidade, para ele levantar esses preços, para ele ter uma noção, para futuramente ele fechar essa proposta. Então é bem comum que muitas pessoas perguntem apenas por curiosidade de saber o valor. Independente dos motivos pelos quais esse cliente ainda não te respondeu, tudo que nós sabemos nesse momento, nós designers, é que a gente levou um vácuo, mas a gente ainda não compreende muito bem os motivos pelos quais isso aconteceu. A primeiríssima coisa que você precisa fazer é analisar quanto tempo você ficou sem essa resposta. Se faz muito tempo, se faz pouco tempo, avalie ali quantas horas que você está sem essa resposta. Depois disso, o que eu costumo fazer muito é mandar uma mensagem de recuperação desse cliente. Eu costumo aguardar ao menos 12 horas úteis para mandar essa mensagem de recuperação para o meu cliente e eu mando da seguinte forma: Olá, Joaquim, tudo bem? Sei que deve estar ocupado, mas peço que assim que possível me dê seu retorno sobre a proposta do trabalho, para que eu possa reservar espaço em minha agenda e manter o prazo de entrega que combinamos. Dessa forma, além da gente simplesmente mandar aquela mensagem seca ali cobrando o nosso cliente da resposta, a gente também traz o motivo pelo qual ele deve nos responder. E isso pode ocasionar a resposta dele, porque ele se sente
na obrigação, não é bem obrigação, mas é a melhor palavra que eu encontrei nesse momento, de te responder e te retornar. Então é bem interessante esse modelo de mensagem para você utilizar ali na primeira mensagem de recuperação. O cliente te respondeu nessa mensagem de recuperação? Se sim, ele vai te dar o retorno. Pode ser que ele feche, pode ser que ele não feche e pode ser que você ainda fique sem resposta. Se ele não fechou com você, procure entender os motivos. Pergunta de maneira educada, através de uma conversa, quais foram os motivos pelos quais ele não fechou a proposta e essa proposta não foi interessante para ele. Entendo, Sr. Joaquim. Poderia me dizer se houve algo na proposta que não lhe interessou ou se restou alguma dúvida? Estou à disposição para ajudar e negociar com você. Então essa mensagem pode ser usada tanto no momento do cliente te responder, mas ainda está em dúvidas, e também o cliente te responder, mas não fechar com você. Pode ser que ele não fechou por motivo de não ter compreendido muito bem a proposta, alguma coisa não está muito legal aí e vocês podem ajustar. Se nesse momento o cliente não quiser, não insista. Mas se ele te apontar os motivos pelos quais ele não fechou esse contrato, não fechou esse job, tente contornar a situação se possível. Eu vou falar aqui um exemplo para vocês. Talvez o cliente não tenha fechado porque ele não tem 45 dias para esperar esse trabalho ficar pronto. Porém, se fosse em 30 dias, ele poderia esperar. Será que você, designer, não consegue fazer esse trabalho em 30 dias? Não consegue passar esse trabalho na frente de outros freelas, não consegue organizar ali a sua agenda para dar prioridade? Ou quem sabe, a forma de pagamento não está tão atrativa para ele, mas você consegue fazer um parcelamento para ele, você consegue mudar as formas ali de pagamento para ajustar as condições financeiras que ele tem? É bem importante que talvez nesses casos onde a gente pode contornar as situações, a gente tente contornar para conquistar esse cliente. Bota aí na sua cabeça que esse trabalho pode não ser o único trabalho que ele vai fazer com você. Então, se você conseguir fechar, esse cliente pode se tornar recorrente. No caso do cliente não responder essa primeira mensagem de recuperação, você pode aguardar 7 dias úteis, mais ou menos, para que você mande uma nova mensagem de recuperação. Olá, tudo bem, Joaquim? Estou aguardando seu retorno sobre a proposta personalizada que te encaminhei. Caso não me retornar no dia de hoje, infelizmente terei que abrir espaço na minha agenda para os outros trabalhos, ok? Espero que compreenda. Nessa mensagem é difícil o cliente não te retornar com um sim ou um não, porque você está mandando a mensagem para relembrá-lo da resposta, você está cobrando um prazo para ele te responder e você está falando que você vai liberar espaço na agenda ali para novos jobs. Então, ele tem esse certo senso de urgência, que se ele não te responder, você vai atender outros clientes e não vai atendê-lo. Então, é uma mensagem bem interessante para você mandar nesse momento em que você já cobrou a resposta e o cliente andou sumido ainda. Se o cliente realmente tem interesse no teu trabalho, ele pode te dar uma resposta positiva ou até mesmo negativa, porque ele se interessou pela proposta, porém ele não fechou com você. E se mesmo dessa forma, com essa mensagem de recuperação, essa segunda mensagem, o cliente não te retornar, não invista nessa prospecção. Se ele te deixou no vácuo, é porque ele não está interessado no teu trabalho e não vale a pena você ficar ali prospectando esse cliente, recuperando ele para você fechar esse job. Você pode investir esse seu tempo em outros clientes que estejam precisando do teu trabalho e que certamente irão te responder. Existem também algumas formas da gente evitar esse primeiro vácuo. Então a gente volta lá para o momento onde a gente está mandando a nossa proposta comercial, a nossa proposta de trabalho, que eu vou dar algumas dicas bem importantes nesse momento para que o cliente retorne você o mais rápido possível. Uma dica bem legal é você colocar um prazo de retorno para que a proposta continue válida. Você está lá montando sua proposta comercial, deixe um espaço ali onde diz: me retorne até data tal, para que eu consiga manter este mesmo valor e este mesmo prazo de entrega. E também reforça na conversa com o teu cliente. Além de mandar essa proposta, você reforça para o teu cliente que você quer que ele responda a você, você precisa que ele responda a você
para que você mantenha esse prazo de entrega. Porque senão, de repente, tu vai lá e monta um prazo de entrega de 15 dias e lá no 14º dia esse cliente te responde querendo que quer o job. Pedindo job, no caso, né? Então a gente precisa muito acordar esses prazos e também aproveitar isso como uma forma de não deixar no vácuo, já cobrar essa resposta antes da gente ficar sem ela. E a segunda dica é fazer perguntas e desenvolver uma conversa para tu gerar conexão com esse cliente antes mesmo de enviar essa proposta. Muitas pessoas simplesmente te mandam a seguinte mensagem: oi, quanto custa? E só querem saber o valor. Se você começa a desenvolver uma conversa com esse cliente, gerar uma conexão, fazer perguntas sobre a empresa dele, perguntas sobre o projeto, tem grandes chances desse cliente gerar uma conexão contigo e ele se sentir teu amigo, então ele não vai te deixar sem essa resposta. Apesar de que alguns amigos deixam a gente sem resposta no WhatsApp também. Mas, tirando esse adendo, a gente consegue fazer com que esse cliente sinta que ele precisa te responder. Então são 2 dicas bem valiosas para esse momento de envio da proposta, para que a gente nem precise ficar mandando mensagem de recuperação. O cliente já retorne a nossa mensagem e a proposta que a gente montou para ele. E caso você queira aprender mais sobre essa prospecção ativa de clientes, eu tenho um vídeo no canal que eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu trouxe uma especialista que também mostra sobre prospecção e como recuperar esses clientes de prospecção. Porque aqui nesse vídeo eu falei dos casos onde a gente já montou a proposta para o nosso cliente e ele não respondeu mais. Se esse vídeo foi interessante para ti, se ele te ajudou, considere deixar o seu gostei, porque esse vídeo acaba saindo, acaba aparecendo para outras pessoas que estejam precisando dele. E se você se interessa por assuntos como esse, não esquece de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo para você fazer a sua inscrição nesse canal, que toda semana eu posto 2 vídeos novos por aqui. Agora eu vou deixar na tela 2 vídeos que têm relação com esse assunto para você continuar maratonando o canal. Um beijo e até a próxima!